Margarida Beaufort, figura que a história registrou com destaque, veio ao mundo em 31 de maio, possivelmente em 1441 ou 1443, no imponente castelo de Blessoy, em Bedfordshire. Seu pai, João Beaufort, Duque de Somerset, descendia diretamente de João de Gante, quarto filho de Eduardo III, linhagem que mais tarde seria estratégica para legitimar as ambições de seu filho Henrique ao trono durante os turbulentos conflitos da Guerra das Rosas. Sua mãe, Margarida Beauchamp, herdeira de vastas propriedades após a morte sem descendentes de seu irmão João Beauchamp em 1421, era uma noiva cobiçada, primeiro casada com Oliver St. John, cuja morte prematura em 1438 abriu caminho para seu casamento com João Beaufort. No entanto, o caminho de Margarida rumo ao poder real esbarrava em um passado familiar manchado por escândalos. Seu próprio pai, capturado na Batalha de Baugé em 1421 durante as guerras de Henrique V contra a França, só recuperou a liberdade 17 anos depois, após pagar um resgate exorbitante de 24.000 libras, valor que hoje equivaleria a cerca de 15 milhões. Embora esse pagamento o tivesse deixado financeiramente abalado, seu casamento com Margarida Beauchamp lhe garantiu acesso às imensas terras da família em Bedfordshire, Wiltshire e Dorset. Filha única desse casamento, Margarida Beaufort cresceu cercada por meio-irmãos do primeiro casamento de sua mãe, João, Oliver, Edith Maria, Margarida e Isabel St. John, com quem manteve laços estreitos ao longo da vida. Em 1442, João Beaufort retomou sua carreira militar, liderando tropas inglesas contra Carlos VII da França após a invasão de Gasconha. Nomeado capitão-geral da Aquitânia e Normandia e agraciado com o título de Duque de Somerset, ele buscava redimir sua reputação. Mas a campanha foi um desastre. Evitava confrontos diretos com o exército francês, permitia saques indiscriminados entre suas tropas e desviava fundos reais para enriquecimento próprio. O resultado? Um retorno humilhante à Inglaterra, onde Henrique VI, furioso, recusou-se a recebê-lo. Sem alternativas, João Beaufort retirou-se para sua propriedade em Dorset, onde, consumido pela vergonha, tirou a própria vida em 27 de maio de 1444, deixando uma filha de apenas 1 ano. Esse episódio trágico somava-se a outro estigma familiar ainda mais antigo. A origem dos Beaufort remete a um ramo inicialmente ilegítimo, fruto do relacionamento de João de Gante com Catarina Swynford, governanta de seus filhos do primeiro casamento com Branca de Lancaster. Apesar de o casamento posterior de João e Catarina, em 1396, ter legitimado seus descendentes, o fato de alguns terem nascido fora do matrimônio manteve viva a controvérsia, ecoando até o reinado de seu bisneto, Henrique VII, quando inimigos usaram essa mancha para questionar sua legitimidade. Margarida, no entanto, era uma mulher de fé inabalável, generosidade notável e devotamento familiar. Ao longo da vida doou fortunas à Igreja, instituição que reverenciava e que lhe ofereceu consolo nos momentos mais sombrios, especialmente quando a segurança de seu filho Henrique estava em risco. Sua existência girava em torno da preservação da linhagem Tudor, cuidado que estendeu não apenas ao herdeiro, mas também aos netos, a quem presenteava com afeto e munificência. Essa dedicação, porém, não a impedia de demonstrar um humor afiado, como quando ironizou a duquesa da Borgonha e seu séquito obeso, apoiadores de um pretendente ao trono, descrevendo-os em 1496 como grandes damas com grandes posses e, consequentemente, grandes corpanzis. Apesar da firmeza, nunca agiu com crueldade desnecessária, traço que Henrique adotaria em seu governo. Astuta nos negócios e nas relações políticas, Margarida tinha paixão por jogos de azar, apostando até em partidas de xadrez. Mas seu maior jogo era o das propriedades. Em uma época em que seus rivais da Casa de York ameaçavam seus domínios, ela manobrava com habilidade, usando intrigas ou casamentos estratégicos para consolidar seu poder. Seu objetivo era claro: preservar sua herança para Henrique, filho único. E foi essa determinação que a levou a sonhar com o impossível, ver seu herdeiro coroado o rei da Inglaterra. Quando Margarida nasceu, em 1443, a Inglaterra era governada pela frágil dinastia Lancaster, ramo dos Plantageneta que reinava desde 1154. Henrique VI, um monarca indeciso, lutava para conter o avanço de Carlos VII da França e seus aliados borgonheses sobre os territórios ingleses no norte da França, nos estertores da Guerra dos 100 Anos. Esse conflito não apenas selou a desonra de João Beaufort,
como também marcou o colapso definitivo das possessões inglesas no continente durante a vida de Margarida, e o surgimento de uma nova ameaça, a Casa de York, que passaria a disputar ferozmente o trono. Com a morte de seu pai e sem um protetor masculino, Margarida, ainda criança e de sangue real, tornou-se uma peça valiosa no tabuleiro político. Várias famílias nobres disputavam sua tutela, uma forma de guarda que na prática significava controle sobre suas terras e seu futuro, e sem saber, sobre o destino de uma dinastia. A família escolhida para assumir sua tutela não ganharia apenas controle sobre uma menina nobre, ganharia o poder de decidir o destino de uma fortuna colossal. Margarida, como filha mais velha de João Beaufort, herdara não só os vastos domínios maternos, mas também todas as terras paternas espalhadas por Kent, Worcestershire, Lincolnshire, Norfolk, Somerset, Essex e Sussex. Aos poucos anos de idade, ela já era uma das mulheres mais ricas do reino, um tesouro cobiçado em um jogo onde a ambição não conhecia limites. A morte prematura de seu pai e seu sangue real, ainda que manchado pela ilegitimidade original dos Beaufort, acenderam um sinal de alerta na corte. O próprio rei Henrique VI, cada vez mais frágil e pressionado, não poderia ignorar o perigo de deixar uma herdeira tão valiosa nas mãos erradas. Foi assim que, em 1450, o monarca entregou a guarda de Margarida a Guilherme de Lapou, conde de Suffolk e um dos homens mais poderosos e odiados da Inglaterra. O acordo selou seu noivado com John de Lapou, filho do conde, um casamento que seria consumado quando ela completasse 12 anos. Mas apesar da custódia legal dos de Lapou, Margarida nunca deixou o castelo ancestral de Blessoy, onde cresceu entre os meios-irmãos filhos do primeiro casamento de sua mãe com Oliver St. John, João, Oliver, Edith Maria e outra Margarida. Ali, rodeada pelo luxo e pela disciplina de uma educação aristocrática, ela aprendeu a gerir propriedades, a apreciar a música dos melhores trovadores contratados para entreter a família e, acima de tudo, a nutrir uma fé inquebrantável. Sua mãe, uma mulher profundamente religiosa, não só lhe transmitiu a devoção como também lhe legou algo ainda mais precioso, o amor pelos livros. No testamento de Margaret Beaufort, a herança intelectual falava tão alto quanto a material, volumes que mais tarde fariam parte da impressionante biblioteca que a jovem Margarida cultivaria com obsessão na vida adulta. No entanto, o destino tinha outros planos. Aos 6 anos, ela se viu arrastada para o centro de um escândalo que abalaria a nação. Seu tutor, Guilherme de Lapou, era o alvo de um ódio crescente, acusado de manipular Henrique VI para aceitar uma política de paz com a França, que resultara na perda de quase todos os territórios ingleses no continente, restando apenas Calais e Aquitânia. Ele agora enfrentava uma acusação ainda mais grave. Dizia-se que planejava usar o sangue real de Margarida para elevar sua própria família, casando-a com um filho e assim, aproximando-os de Lapou do trono. A fúria popular não poupou nem mesmo o exílio. Em 1450, enquanto tentava fugir para a França, Guilherme foi interceptado no Mar do Norte e assassinado por seus inimigos. Mesmo assim, o noivado com John de Lapou permaneceu em pé, enquanto o rei, humilhado pela derrota na França, via sua autoridade ser desafiada por Ricardo, duque de York. A tensão entre as casas de Lancaster e York era uma bomba prestes a explodir. Em fevereiro de 1452, York marchou sobre Londres, um ato de rebeldia que, embora perdoado, deixou cicatrizes. Henrique VI, desesperado por lealdades, começou a recompensar aqueles que o apoiavam, entre eles, seu meio-irmão Edmund Tudor. E foi assim que, em fevereiro de 1453, Margarida, então com quase 10 anos, foi convocada à corte em Londres. Seu noivado com John de Lapou foi anulado. Em seu lugar, um novo contrato. Ela seria prometida a Edmund Tudor, um homem cuja proximidade com o rei ataria para sempre a causa lancastriana. A decisão foi oficializada em 24 de março, um triunfo pessoal para Edmund e seu irmão Jasper, que de repente se viram donos de metade da fortuna de Margarida. Agora ligada a um dos homens mais próximos de Henrique VI, Margarida mergulhou de cabeça na vida cortesã. Em 23 de abril de 1453, esteve em Windsor para as celebrações da Ordem da Jarreteira, onde desfilou ao lado da rainha Margarida de Anjou, vestida em um deslumbrante vestido vermelho, uma escolha que sem dúvida marcou a jovem herdeira, especialmente depois que o rei lhe concedeu 100 marcas para roupas em maio, preparando-a para o primeiro encontro com Edmund, o homem que a amarraria irrevogavelmente ao destino dos Lancaster. Mas o clima de festas duraria pouco. Com a morte de seu tio,
O Duque de Somerset, um dos últimos pilares de Henrique VI, em 22 de maio de 1455, na Batalha de Street Albans, o primeiro sangue das Guerras das Rosas foi derramado. 12 dias depois, em 31 de março, Margarida, com apenas 12 anos, casou-se com Edmund Tudor, 10 anos mais velho, ascendendo na hierarquia lancastriana e assumindo o título de Condessa de Richmond, que carregaria pelo resto da vida. Seu novo lar seria Lanfey, em Pembrokeshire, no país de Gales, onde Edmund tinha a missão de conter a rebeldia dos magnatas locais, especialmente Gruffudd ap Nicholas, um apoiador dos York e senhor do estratégico castelo de Carmarthen. Foi um período marcado pela incerteza. Quando Edmund tomou Carmarthen das mãos dos yorkistas, a resposta não demorou. Uma força de 2.000 homens, liderada por William Herbert e Walter Devereux, esmagou suas defesas. Em 10 de agosto de 1455, Edmund foi capturado, deixando Margarida, grávida e aterrorizada, à mercê de um futuro que parecia desmoronar. Embora libertado pouco depois, o alívio durou pouco. Em 1º de novembro de 1456, com Margarida a 6 meses de gestação, a peste levou Edmund, jogando-a, sozinha e vulnerável, em território hostil. O medo a consumia, não apenas pela própria vida, mas pelo filho que carregava, o último vestígio de seu casamento, a última esperança de uma linhagem. Obsessivamente, ela reuniu todos os tratados médicos sobre a doença que pôde encontrar, determinada a escapar do mesmo destino que ceifara seu marido. Jasper Tudor, ciente do perigo que a cunhada corria, não hesitou. Abandonou tudo para resgatá-la. Em novembro, já nos estágios finais da gravidez, Margarida deixou Lanfey rumo a Pembroke, enfrentando o inverno gélido ao lado de Jasper. Foi ali, em 28 de janeiro de 1457, após um parto extenuante, que Henrique nasceu, e com ele, um vínculo indestrutível entre mãe e filho, forjado no fogo da adversidade. Mas a vitória teve um preço. Os médicos suspeitavam que as complicações do parto a haviam deixado estéril. Margarida, porém, não tinha tempo para lamentar. Seu filho era agora sua razão de ser, e sem saber, a chave para um futuro que nem mesmo os Lancaster ousavam sonhar. O destino, no entanto, não lhe concederia outro herdeiro. Henrique permaneceria seu único filho, um laço que nem a distância nem o tempo poderiam desatar. Margarida, então, submeteu-se ao ritual sagrado da Shurchin, 40 dias de reclusão purificadora, longe dos olhos dos homens, até que, em uma cerimônia solene, fosse novamente recebida pela sociedade. Mas não havia tempo para repouso. Jasper Tudor, sempre estratégico, já traçava os próximos passos. Encontrar um marido para Margarida, não apenas para assegurar sua posição, mas para fortalecer a causa Lancaster. Era março de 1457 quando a jovem viúva, com apenas 13 anos e o corpo ainda marcado pelo parto, embarcou em uma jornada de mais de 100 milhas até Greenfield em Newport. Uma viagem extenuante para qualquer mulher, quanto mais para uma que havia dado à luz há tão pouco tempo. Mas Margarida não era qualquer mulher. Enquanto os homens negociavam seu futuro como se fosse uma peça em um tabuleiro político, ela se recusou a ser uma espectadora passiva. Com uma determinação que surpreendia até mesmo seu tio Jasper, insistiu em estar presente, em garantir que qualquer união servisse, acima de tudo, aos interesses de Henrique. Seu filho era sua prioridade, e ela lutaria por ele com unhas e dentes. O escolhido foi Henry Stafford, filho do poderoso Duque de Buckingham e, não por acaso, primo distante de Margarida, descendente da mesma linhagem de João de Gante e Catherine Swynford. Uma aliança conveniente mas que, contra todas as expectativas, floresceria em algo raro para a época: afeto. O Papa concedeu a dispensação necessária em 6 de abril de 1457, e após um ano de luto pela morte de Edmund Tudor, o casamento foi celebrado em 3 de janeiro de 1458. Diferente das frias uniões políticas que marcavam a nobreza, Margarida e Stafford comemorariam aquele dia todos os anos, com banquetes suntuosos que revelavam uma cumplicidade genuína. Mas a felicidade era um luxo efêmero em tempos de guerra. 5 dias após as núpcias, um golpe cruel. Henrique, com apenas 1 ano de idade, foi declarado pupilo não apenas de Jasper, mas também do tesoureiro real, o conde de Shrewsbury. A criança seria criada principalmente em Pembroke sob a proteção de Jasper, que na ausência do pai, tornou-se seu guardião, seu mentor e, acima de tudo, uma figura paternal. Enquanto o tio moldava o futuro do menino, ensinando-lhe as artes da guerra, da política e da sobrevivência, Margarida tentava se conformar com a vida de esplendor em Bourne, ao lado de Stafford.
Ainda que o casamento não lhe desse outros filhos, ela encontrou certa paz. Mas seu coração permanecia em Pembroke, onde Henrique, frágil e doente com frequência, crescia longe de seus braços. As cartas que enviava eram cheias de instruções, de preocupação, de um amor que nem a distância conseguia apagar. Cada febre do filho era uma faca em seu peito. Cada relatório de sua melhora, um suspiro de alívio. Mas enquanto Margarida dividia-se entre o dever de esposa e a angústia de mãe, as nuvens da guerra se adensavam. O rei Henrique VI, em um gesto desesperado de reconciliação, organizou Loveda em 24 de março de 1457. Uma encenação vã em que o Duque de York, seu maior rival, caminhou simbolicamente atrás do casal real. A paz duraria menos que o inverno. Em 10 de julho de 1460, a Batalha de Northampton foi um desastre para os Lancaster. O rei foi capturado. O Duque de York, agora no controle, forçou Henrique VI a nomeá-lo herdeiro do trono. Pior, o Duque de Buckingham, sogro de Margarida, morreu no conflito. A rainha Margaret de Anjou, incansável, fugiu para a Escócia em busca de aliados. E quando voltou em 30 de dezembro, foi com o exército aos seus pés e sede de vingança. Wakefield tornou-se o palco de sua triunfante e sangrenta revanche. O Duque de York e seu filho Edmund, Ara de Rutland, caíram sob as lâminas Lancaster. Mas a vitória foi tão fugaz quanto um relâmpago. Em 29 de março de 1461, Tolton selou o destino dos Lancaster. Eduardo de York, agora Eduardo IV, coroou-se rei enquanto Henrique VI e sua rainha fugiam para a França. Para Margarida foi um golpe arrasador. Seu mundo desabava. Seu filho, herdeiro de uma causa perdida, estava agora à mercê dos vencedores. Mas Eduardo IV, surpreendentemente, não era um carrasco. Em 25 de junho de 1461, perdoou a família Stafford, inclusive o irmão de Henry, John, que havia lutado contra ele em Tolton. Um gesto de clemência, talvez facilitado pelo sangue que os unia. As mães de Eduardo e Stafford eram irmãs. Margarida, no entanto, não saiu ilesa. Jasper Tudor foi declarado traidor, e a tutela de Henrique, agora com 5 anos, foi arrancada de suas mãos e entregue a William Herbert, o mesmo homem que havia capturado Edmund Tudor em Carmarthen. Por 1.000 libras, o equivalente a mais de $500 mil hoje, Herbert comprou o privilégio de criar o jovem Lancaster. Raglan Castle tornou-se seu novo lar, longe de Pembroke, longe de Jasper. Mas se Herbert esperava quebrar o espírito do menino, subestimou a influência de sua mãe. Margarida, mesmo à distância, não cessou de escrever. Suas cartas eram um fio invisível que a ligava a Henrique, um lembrete de que, apesar de tudo, ele não estava sozinho. E contra todas as expectativas, o casal Herbert tratou-o com uma bondade que o próprio Henrique jamais esqueceria. Anos depois, já como rei, ele receberia Anne de Vere-Aux em sua corte com honras, grato pelo carinho que lhe deram em tempos sombrios. Ainda assim, Eduardo IV não poupou o menino de humilhações, despojou-o de suas terras, entregando-as a seu irmão, George, Duque de Clarence. Margarida teimosa continuou a chamá-lo de Lord Richmond, como se o título, repetido vezes suficientes, pudesse devolver-lhe o que lhe fora roubado. A sobrevivência agora dependia de um jogo perigoso, ganhar a confiança dos York sem perder de vista a causa Lancaster. E Margarida, ao lado de Stafford, provou-se uma mestre nessa arte. Nos anos 1460, enquanto primos e aliados trocavam de lado como peças em um tabuleiro, ela manteve-se firme, próxima o suficiente de Eduardo IV para não ser destruída, distante o suficiente para não ser corrompida. Quando o Duque de Somerset, seu parente, traiu os York em 1464 e pagou com a vida, Margarida soube que em tempos de guerra, a lealdade era um luxo que poucos podiam pagar. Ela, no entanto, tinha um preço mais alto a proteger, o futuro de Henrique, e por ele estaria disposta a tudo. A derrota em Escham e a captura de Henrique VI em Lancashire, em julho de 1465, transformaram o tabuleiro político em um campo minado. Quando o rei foi arrastado para a Torre de Londres, onde permaneceria por 5 anos como prisioneiro, Margarida soube que sua sobrevivência dependia de um jogo ainda mais audacioso, e ela jogaria com maestria. Até dezembro de 1466, Eduardo IV, em um gesto calculado, devolveu-lhe as terras de Woking, o solar dos Beaufort, confiscado após a desgraça de seu pai. Era um sinal. A lealdade podia ser comprada, e Margarida estava disposta a pagar o preço. Nos anos que se seguiram, ela teceu uma fachada de tranquilidade rural.
Ao lado de Stafford, passeava pelos campos de Surrey, frequentava a igreja de São Pedro, fazia excursões a Guildford para abastecer a casa e até se permitiu o luxo de caçar com falcões, um passatempo que para muitos seria mera frivolidade, mas que, para ela, era um lembrete de que ainda tinha algo a perder. As visitas à mãe, Margarida Beauchamp, em Machay Castle, especialmente no Natal de 1466, quando passou 6 semanas ao lado da meia-irmã Isabel, eram momentos de refúgio, mas nem mesmo o carinho da família ou a crescente intimidade com a mãe e o irmão de Stafford, que se tornaram seus confidentes, conseguiram apagar a sombra que a perseguia, Henrique. Em setembro de 1467, ela finalmente o reencontrou em Raglan Castle, depois de anos de separação forçada. Uma semana. Apenas 7 dias para abraçar o filho que lhe haviam arrancado dos braços, para observar, com um misto de orgulho e amargura, como ele crescia sob os cuidados de William Herbert e sua esposa, um casal pelo qual não nutria afeto, mas que desfrutava do privilégio que ela mesma almejava, criar seu próprio sangue. A visita foi curta demais, e o gosto de Billy na boca permaneceu muito depois de seu retorno. Se queria recuperar Henrique, teria que jogar novamente. E em dezembro de 1468, Margarida preparou um banquete digno de uma rainha. Um vestido vermelho, luxuoso demais para ser mera cortesia. Um festim de 5 pratos com os mais finos frutos do mar, uma tenda de caça púrpura que desafiava a modéstia, e músicos que fariam até os deuses invejarem. Tudo para receber Eduardo IV e para provar, mais uma vez, que sua lealdade ao regime yorkista era inquebrantável. Não por amor, mas por estratégia. O reino, porém, era um barril de pólvora. A aliança entre Eduardo e Warwick, seu mais poderoso aliado, rachava sob o peso de um casamento escandaloso. Elizabeth Vaudeville, uma nobre de sangue questionável, escolhida por amor em vez de conveniência. E quando a discórdia explodiu em Idgecote, em 24 de julho de 1469, Henrique estava no olho do furacão. Ao lado de William Herbert, seu guardião, o menino foi arrastado para a batalha e para a derrota. Quando as notícias chegaram a Margarida, seu sangue gelou. Herbert foi decapitado. E Henrique, desaparecido. Ela gastou fortunas em informantes, em orações, em qualquer coisa que pudesse trazer uma resposta. Até que finalmente soube. Ele estava vivo, escondido em Welbley Castle, sob a proteção de Anne de Vereux. A oportunidade era sua. Com Henrique VI de volta ao trono em outubro de 1470 e Herbert morto, Margarida não hesitou. Em 24 de agosto, correu para Londres, determinada a reclamar o que era seu por direito. Mas as portas se fecharam em seu rosto. Até que em 27 de outubro, o destino lhe sorriu. Henrique VI, ansioso para conhecer o sobrinho, filho de seu amado meio-irmão Edmund, concedeu-lhes uma audiência em Westminster. Não era a custódia plena, mas era um começo. Jasper Tudor permaneceria como guardião, mas Henrique passaria tempo com a mãe antes de partir. 2 semanas. 14 dias em Woking, mostrando ao filho as terras que um dia poderiam ser suas, reforçando um vínculo que nem a guerra nem o tempo conseguiram quebrar. Até que em 11 de novembro, Henrique partiu para se juntar a Jasper. Margarida assistiu ao seu afastamento com o coração em pedaços, sem saber que aquela seria a última vez que o veria em 15 anos. Porque Eduardo IV não era homem de se render. Em 11 de abril de 1471, ele marchou sobre Londres como um conquistador, reafirmando seu trono com sangue e fogo. Henrique VI foi assassinado na torre em 21 de maio. Seu herdeiro, Eduardo de Westminster, caiu em Tewkesbury. E Margarida de Anjou, a rainha guerreira, foi exilada para a França, levando consigo os últimos suspiros da causa lancastriana. Mas Margarida Beaufort não chorou pelos mortos. Porque com a extinção da linhagem masculina dos Beaufort, a coroa agora recaía sobre o ramo feminino. E ela era a primeira na linha. Seu filho, Henrique, não era mais um refém, era um herdeiro. Com urgência, ela orquestrou sua fuga. Em outubro, Henrique e Jasper embarcaram para a França, mas o destino os levou a Brittany, onde o Duque Francisco II os recebeu como hóspedes de honra. Enquanto isso, em casa, a tragédia a esperava. Stafford, ferido em Barnet, sucumbiu aos ferimentos em 2 de outubro de 1471. Em seu testamento, porém, deixou claro o respeito que nutria por ela. Nomeou a executora principal e legou-lhe a maior parte de suas terras, chamando-a de minha amada esposa Margarida, condessa de Richmond. Viúva, mãe de um exílio e alvo de suspeitas, Margarida não tinha espaço para luto. Precisava de um escudo. E encontrou em Thomas Stanley, um homem de lealdade e orquista inquestionável e influência cortante.
O casamento em 12 de junho de 1472 foi um pacto. Ela ganhava proteção e acesso à corte. Ele, uma herança substancial e uma esposa cuja inteligência política era tão afiada quanto sua ambição. Mas mesmo casada com um homem que administrava a casa do rei, Margarida não esqueceu seu filho. Em 2 de junho daquele ano, colocou terras ancestrais em Devon e Somerset em um fundo fiduciário para Henrique, caso ele voltasse. E enquanto Stanley a levava para suas propriedades em Laton, onde seu poder se estendia por Cheshire, Lancashire e o norte de Gales, Margarida sorria, cortês, aos nobres que a rodeavam. Mas seus olhos, sempre atentos, buscavam algo além, o momento certo para dar o próximo lance. Porque para ela a partida ainda não havia terminado. Em Knowsley, Margarida não se limitou a administrar terras ou mediar disputas em Liverpool entre 1473 e 1474. Em um dos casos, ela própria atuou como uma das juízas principais, demonstrando uma autoridade que poucos ousavam questionar. Enquanto consolidava sua influência na corte real, em 1476, ela esteve ao lado da rainha e de suas filhas na cerimônia de reenterro de Ricardo, duque de York em Fotheringhay. Aos olhos dos cortesãos, era a imagem da lealdade. Mas por trás da máscara de submissão, Margarida tecia uma rede de segredos. Mesmo sob o brilho do favor real, nunca deixou de enviar mensagens cifradas ao filho exilado, advertindo-o: não confies nas promessas de Eduardo. Suas palavras são mel coberto de veneno. O rei iorquino, astuto, oferecia a Henrique riquezas, títulos, até a mão de sua filha em casamento, tudo para atraí-lo de volta à Inglaterra e eliminá-lo sem alarde. Mas Margarida conhecia bem o jogo. E Henrique, que desde criança aprenderá a ouvir a voz da mãe como um farol na escuridão, seguiu seu conselho à risca. Quando, em novembro de 1476, Francisco II da Bretanha, pressionado, concordou em entregá-lo a Eduardo sob a condição de que fosse tratado com honra, Henrique fingiu adoecer. Os emissários ingleses cercaram-no, mas ele escapou para o sagrado refúgio de uma igreja. Os moradores locais, ultrajados pela violação do asilo divino, expulsaram os homens do rei. Francisco, envergonhado ou calculista, revogou o acordo. Ainda assim, Margarida continuou a curvar-se perante Eduardo. Em 1480, foi ela quem levou a pequena Bridget, filha caçula do rei, até a pia batismal, um gesto de confiança que selava sua ascensão na corte iorquina. Cada sorriso, cada reverência, era um passo rumo a um objetivo maior: negociar o retorno seguro de Henrique. E em junho de 1482, após a morte de sua amada mãe, Margarida finalmente colheu os primeiros frutos. Eduardo IV, em um documento carimbado com seu selo real no dia 3 de junho, concedeu a Henrique uma parte da herança de sua avó e prometeu: se ele voltar, estará sob a graça e o favor de Sua Alteza. O tabuleiro estava montado. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em 9 de abril, Eduardo IV morreu de repente. O acordo, ainda não finalizado, desmoronou como castelo de cartas. O trono foi usurpado por Ricardo, duque de Gloucester, irmão do rei falecido e um homem que nunca escondeu seu desprezo pela rainha Elizabeth Vaudeville, de sangue inferior. Enquanto a viúva lutava para garantir a coroa ao filho, Eduardo V, de apenas 12 anos, Ricardo agiu com frieza cirúrgica. Com a cumplicidade de Buckingham, neto do antigo sogro de Margarida, e um homem que odiava os Vaudeville por ter sido forçado a desposar uma de suas irmãs, interceptou o jovem rei em Northampton. A rainha e seus filhos refugiaram-se na abadia de Westminster, mas Eduardo V e seu irmão mais novo, Ricardo de York, foram levados para a Torre de Londres. Lá, Ricardo declarou-os ilegítimos e em 6 de julho, coroou-se rei. Stanley, marido de Margarida, foi brevemente preso. O novo monarca não hesitou em demonstrar sua crueldade. Lord Hastings, um dos conselheiros mais próximos de Eduardo IV, teve a cabeça cortada sem julgamento. Diante da ameaça, Stanley não teve escolha a não ser jurar lealdade a Ricardo III. Margarida, por sua vez, compareceu ao banquete de coroação com um sorriso congelado no rosto. Mas por dentro, a fúria ardia. Aquele usurpador destruíra sua única chance de trazer Henrique de volta em segurança. Sempre um passo à frente, ela pode ter orquestrado uma tentativa frustrada de resgatar os príncipes da torre. Afinal, um rei criança no trono, mesmo que prisioneiro, seria mais fácil de manipular do que um tirano como Ricardo. Mas os meninos desapareceram. Ninguém soube ao certo seu destino, embora a versão mais aceita seja que Ricardo, temendo que sua coroa fosse eternamente ameaçada, ordenou suas mortes.
O rumor se espalhou como fogo em palha: o usurpador assassinara seus próprios sobrinhos. A popularidade de Ricardo III desabou. Para Margarida, aquele foi o momento de virar o jogo. Se Henrique fosse desconhecido na Inglaterra, ela o transformaria no herdeiro legítimo, o último lancastriano de sangue puro, a esperança contra a tirania. Mas primeiro precisava legitimá-lo aos olhos do povo. E nada seria mais poderoso do que um casamento estratégico. Seus olhos se voltaram para Elizabeth de York, filha de Eduardo IV, agora refém em Westminster. Com os irmãos mortos, muitos viam nela a herdeira legítima. Os Vaudeville, cercados pelos homens de Ricardo, estavam inacessíveis. Mas Margarida tinha um trunfo: o Dr. Lewis de Caerleon, seu médico galês de confiança. Sob o pretexto de uma visita médica, ele atravessou as linhas inimigas e entregou a mensagem à rainha Elizabeth, mergulhada em luto e sede de vingança. A proposta era simples: unir Henrique e Elizabeth, unir Lancaster e York. A rainha, com os filhos desaparecidos e o coração cheio de ódio por Ricardo, não hesitou. Aceitou. O plano ganhou forma. Margarida, a arquiteta da conspiração, recrutou antigos leais de Eduardo IV, Giles d'Albany, Richard Guildford, Thomas Hamney, John Chaney. E o mais crucial de todos, o Duque de Buckingham, o mesmo homem que ajudara Ricardo a tomar o trono, mas que agora, atormentado pela culpa, ou pela ambição, estava disposto a trair. As peças se moviam. Henrique foi informado: se zarpasse para o país de Gales, encontraria apoio esperando por ele. Mas Ricardo III não era um tolo. Em 11 de outubro desconfiou da trama. Acreditando que Buckingham era o cérebro da rebelião, declarou-o fora da lei. O duque, como planejado, levantou-se em armas no país de Gales em 18 de outubro, mas as chuvas torrenciais impediram suas tropas de cruzarem o rio Severn. Em poucos dias ele estava fugindo das forças reais. Henrique, ignorando o desastre, desembarcou na Inglaterra alguns dias depois, mas, desconfiado das notícias de uma vitória que nunca existiu, recuou. Tudo desabou. A revolta dos Vaudeville em Kent foi esmagada. A conspiração que poderia ter mudado a história virou pó. Mas Margarida Beaufort não era do tipo que desistia. Ela apenas recuava para saltar mais alto. A execução do Duque de Buckingham em Salisbury no dia 2 de novembro foi um golpe brutal. Sua cabeça rolou no cadafalso enquanto o sangue escorria pelas pedras do mercado. Ricardo III, agora ciente do papel de Margarida Beaufort na conspiração, tinha-a finalmente em suas mãos. Sua vida pendia por um fio, suspensa apenas pela frágil corda da conveniência política. O rei, sabedor de que seu trono tremia sob o peso do ódio popular, calculou friamente: matar Margarida seria um erro. Não por clemência, mas porque precisava do apoio de Thomas Stanley, seu marido, cujo poder militar poderia ser a diferença entre a coroa e a ruína. Assim, em um gesto de crueldade refinada, Ricardo poupou sua vida, mas não sua dignidade. Com um golpe de caneta arrancou dela tudo o que havia construído. Suas terras, meticulosamente administradas ao longo de décadas, foram transferidas para Stanley, transformando-o não apenas em seu carcereiro, mas no beneficiário de seu sacrifício. Margarida, a mulher que havia manobrado reis e nobres nas sombras, foi reduzida a uma prisioneira doméstica, confinada entre quatro paredes, vigiada pelo próprio homem com quem dividia o leito. Mas se Ricardo acreditava que aquelas grades a silenciariam, subestimou-a gravemente. Mesmo trancafiada, suas palavras escapavam como fumaça por entre as frestas. Stanley, cujo jogo duplo era tão hábil quanto o dela, fechava os olhos, ou talvez os abrisse propositalmente, enquanto mensagens cifradas chegavam às mãos de Henrique. Enquanto isso, o jovem Tudor, agora um fugitivo perscrutado, tecia sua próxima jogada. A Bretanha, seu refúgio, tornará-se um poço de traições. O Duque Francisco, enfermo, já não podia protegê-lo, e seu tesoureiro, Pierre Landois, deixará-se corromper pelo ouro de Ricardo. Henrique e Jasper Tudor foram forçados a uma fuga desesperada, disfarçados de plebeus, rumo à corte francesa. Lá, o jovem rei Carlos VIII, um menino de apenas 13 anos, era pouco mais que uma figura decorativa, mas sua irmã, Ana de Beaujeu, regente astuta, viu no exílio de Henrique uma oportunidade. Ricardo III, por sua vez, via seu mundo desmoronar. Em 9 de abril de 1484, seu filho Eduardo morreu subitamente. A rainha Ana, estéril e doente, não poderia lhe dar outro herdeiro. Os rumores então começaram a circular como veneno. O rei, em sua desesperação, cogitava desposar Elizabeth de York, a noiva prometida a Henrique, cuja beleza juvenil já encandilava a corte.
Para Margarida, aquilo era um pesadelo se tornando real se Ricardo consolidasse sua aliança com os York, o sonho de ver seu filho no trono evaporaria para sempre. Enquanto Henrique organizava sua segunda invasão, Ricardo não ficou parado. Em Nottingham, reuniu suas tropas e orquestrou uma campanha de difamação tão virulenta quanto suas espadas. E foi então que o passado de Margarida voltou para assombrá-la. Em panfletos e proclamações, Ricardo desenterrou a história de seu bisavô, João de Gante, acusando-o de duplo adultério, uma mancha que, segundo ele, invalidava o sangue real de Henrique. O golpe era calculado. Se a linhagem de Henrique estava maculada, seu direito ao trono era uma farsa. Mas Margarida, mesmo acorrentada, não se deixou abater. Suas cartas seguiam chegando a Henrique, que com uma força de 3.000 homens às costas, partiu de Harfleur em 1º de agosto de 1485. Em 7 de agosto, seus pés tocaram a terra galesa em Milford Haven. A marcha através do país de Gales foi um triunfo silencioso, nenhum exército real ousou interceptá-lo. Até que em 21 de agosto, sob o crepúsculo de Merevale Abbey, Henrique foi recebido por seus leais, entre eles João Welles, meio-irmão de Margarida. O destino os aguardava em Market Bossort. No amanhecer de 22 de agosto, os exércitos se enfrentaram. Ricardo, comandante experiente, tinha 3 vezes mais homens e toda a vantagem tática. Henrique, em contraste, nunca havia empunhado uma espada em batalha. Margarida, onde quer que estivesse, deve ter apertado as mãos em oração ou em desespero. Mas o campo de batalha é um lugar de traições, e foi justamente o homem que a aprisionara, Thomas Stanley, quem virou as costas a Ricardo no momento decisivo. Quando o cavalo do rei afundou na lama de um pântano, e a espada de um soldado anônimo encontrou seu pescoço, o grito de "Deus salve o rei Henrique" ecoou como um trovão. Leicester abriu seus portões ao vencedor. Henrique, agora rei, proclamou a morte de Ricardo e ordenou que os soldados voltassem para casa. Enquanto a notícia se espalhava, Margarida, em algum lugar entre sombras e luz, anotou em seu livro de horas com letras firmes: "Neste dia, o rei Henrique VII venceu o campo onde foi morto o rei Ricardo III, mas quando soube da vitória do filho, não houve júbilo, apenas lágrimas." Convencida de que tamanha fortuna seria seguida por uma queda, ela chorou até que a realidade a convencesse. Desta vez, o destino sorria para eles. A coroação em 30 de outubro foi um espetáculo de pompa e legitimidade. Jasper Tudor, o tio que nunca abandonara Henrique, teve a honra de carregar a coroa de São Eduardo pela nave de Westminster. Mas o verdadeiro triunfo de Henrique não se deu nos salões do poder, e sim em Woking, a casa ancestral onde, anos antes, mãe e filho haviam passado 2 semanas de uma felicidade rara antes do exílio. Agora, como rei, Henrique escolheu passar seus primeiros dias não em Londres, mas ali, ao lado de Margarida. Era um gesto que falava mais que qualquer decreto. Ela era sua rocha, sua estratégia, seu coração. E Henrique não esqueceria. Em sua primeira sessão parlamentar, em 7 de novembro de 1485, ele devolveu a Margarida tudo o que Ricardo lhe havia tirado, e muito mais. Declarou a Femme Sole, uma mulher independente, livre da tutela de Stanley, senhora absoluta de seus negócios e propriedades. De uma só penada, ela se tornou uma das mulheres mais poderosas da Inglaterra. Mas Henrique foi além. Confiou-lhe a guarda do jovem Duque de Buckingham, filho do homem que morrera por sua causa na primeira rebelião falha. Em 1486, presenteou-a com as terras de Henrique Roland, Duque de Exeter, incluindo a suntuosa mansão Coldarbourg às margens do Tâmisa, além de propriedades em Lincolnshire, Cambridgeshire e Kendal. No Natal de 1487, ela recebeu vestes e uma coroa de rainha, não por casamento, mas por direito próprio. O título que lhe foi dado, Minha Senhora, a mãe do rei, não era mera cortesia. Era um reconhecimento de que seu poder superava até o de sua nora, Elizabeth de York. Margarida soube usá-lo. Com sua fortuna, tornou-se mecenas das artes e das letras, financiou traduções e encomendou obras que imortalizariam seu nome. Em 1489, uniu-se a William Caston para verter ao inglês o romance francês Blanchardine e Eglantine. Até 1494, sua reputação como protetora dos sábios era tão grande que W.Y.K.Y. de Voord, editor de uma reedição de A Escada da Perfeição, de Walter Hilton, dedicou-lhe o volume inteiro. Ela própria era uma tradutora consumada, devotando horas incansáveis à versão de textos religiosos como a Espelho de Ouro para a Alma Pecadora, traduzido do francês, além do 4º livro da Imitação de Cristo,
originalmente escrito por Tomás de Kempis, que publicou suas versões em 1504 e 1506, edição que se tornaria a referência em língua inglesa até ser substituída por outra em 1531. Mas sua influência não se limitava às letras. A capela privada de Margarida, supervisionada por 34 membros, um contingente quase tão numeroso quanto o da Capela Real, transformou-se em um farol da inovação musical polifônica, ao mesmo tempo em que servia como espaço de devoção inquebrantável. Tamanha era sua dedicação à fé que, em 1494, o próprio Papa a aclamou como exemplo da Igreja, elogio raro concedido a uma leiga, em reconhecimento à sua incansável promoção da festa do Santíssimo Nome de Jesus. Contudo, por trás dessa imagem de piedade inabalável espreitava uma mulher de ação implacável, especialmente quando se tratava de interesses territoriais. Em 1492, não hesitou em reivindicar para si as terras em Wiltshire e Somerset, herdadas de seu tio-avô, o cardeal Henrique Beaufort, propriedades originalmente destinadas a sustentar o hospício de Santa Cruz em Winchester. Com mão firme, Margarida ignorou a vontade filantrópica do falecido, e ao assegurar aqueles domínios, deserdou ainda Eduardo Plantageneta, conde de Warwick e Salisbury, em um movimento que revelava sua astúcia política. No entanto, essa mesma determinação podia se converter em generosidade estratégica. Em Lincolnshire, onde era senhora de terras, granjeou a lealdade de seus arrendatários ao financiar melhorias cruciais, como a construção de uma eclusa de maré em Boston e a criação de uma comissão real para tornar o rio Víton navegável, facilitando o comércio e o transporte na região. A despeito de sua agenda lotada, Margarida sempre reservava tempo para a família, e sua afeição pelos netos era legendária. Aos príncipes Eduardo e Henrique presenteava com vestes suntuosas e livros raros, como a cópia de Offices de Cícero, oferecida a Eduardo em 1495. A neta Margarida enviava joias e broches com frequência, orgulhando-se de ser sua madrinha ao lado do pequeno príncipe Edmund. Seu envolvimento nos destinos dinásticos era igualmente meticuloso. Quando o neto Arthur, príncipe de Gales, desposou por procuração Catarina de Aragão em 1499, Margarida não apenas registrou a chegada da noiva a Plymouth em seu livro de horas, em 2 de outubro de 1501, como também orquestrou cada detalhe do casamento real, celebrado em 14 de novembro. Após a cerimônia, ofereceu um banquete em Coldarbour tão magnífico que deixaria impressionados até os mais exigentes cortesãos espanhóis. E em 5 de julho de 1503, foi ela quem recebeu a família real antes da partida de sua neta Margarida para a Escócia, onde se tornaria rainha ao lado de Jaime IV. Nos anos seguintes, Margarida transferiu sua residência principal de Coldarbour para Coliveston, em Northamptonshire, onde estabeleceu uma corte com estrutura própria, completa com casa de conselho e até prisão. Seu poder era tal que em diversas ocasiões atuava como voz do rei. Uma missiva sua aos administradores de Coventry, intercedendo por um cidadão injustiçado, atesta essa autoridade delegada. Mais surpreendente ainda era sua capacidade de intervir em questões normalmente reservadas aos tribunais eclesiásticos, como no caso de John Stockesley, clérigo aspirante ao bispado de Londres, cuja candidatura foi abalada por acusações bizarras, entre elas, o batismo de um gato para localizar um tesouro escondido e o envolvimento com a donzela Santa de Leominster, cuja alegação de viver apenas do pão e do vinho da Eucaristia foi prontamente desmascarada como fraude. Até 1504, sua renda anual superava 3.000 libras esterlinas, soma que lhe permitia ostentar joias de valor inestimável e manter uma casa tão numerosa quanto a do monarca. Mas Margarida jamais confundia luxo com frivolidade. Cada gesto reforçava seu status real, seja através das insígnias bordadas em seu livro de horas, seja pela assinatura estilizada, Margaret R., que adotou a partir de 1499 como símbolo de sua linhagem. Sua lealdade à dinastia Tudor era inquebrantável, como prova seu interesse obsessivo pelas relações exteriores. Em 1506, exigiu um relatório detalhado sobre a visita de Felipe de Castela à Inglaterra, e na mesma época, moveu céus e terra para reaver as terras de Orléans na França, que considerava injustamente usurpadas por Luís XII. Tão veemente era sua convicção que, aos 52 anos, empreendeu a extenuante viagem a Calais para apresentar sua reclamação pessoalmente. Nesse período, seu mecenato alcançou também a Universidade de Cambridge. Um documento de 1503 revela como usou sua fortuna para garantir financiamento e nomear homens de sua confiança para cargos-chave como João Fisher,
futuro cardeal e chanceler de Cambridge, que a acompanhou na inauguração do Christ's College em 1506. A instituição, hoje um centro de excelência global, deve sua fundação à aquisição, por Margarida, dos feudos de Malton e Roydon. Outro de seus protegidos, Henrique Orbe, nomeado deão da capela, supervisionaria mais tarde a construção do St. John's College, de 1505 a 1509, possível graças a um donativo de 1.625 libras esterlinas, uma fortuna na época. O ano de 1507 começou sob o peso de uma notícia alarmante. Seu filho, o rei Henrique VII, então com 50 anos, adoeceu gravemente de quince, uma infecção bacteriana nas amígdalas que o deixou impossibilitado de comer ou beber por 6 dias seguidos. A preocupação de Margarida foi imediata. Movida pelo instinto materno, transferiu-se para o palácio de Richmond para assumir o controle da casa real, encomendando não apenas suprimentos médicos, mas também tecidos negros, preparando-se, com realismo sombrio, para o pior. Felizmente, até o outono, o rei se recuperara por completo. Porém, quando a doença voltou a afligi-lo em 1508, desta vez com sintomas persistentes, os olhares se voltaram para o herdeiro, o jovem Henrique, futuro Henrique VIII, então com apenas uma figura já querida na corte, que completará 16 anos em junho de 1507. Era um neto pelo qual Margarida nutria um carinho especial, tanto que naquele mesmo mês, presenteou com sua primeira cela e arreamento, marcando sua estreia em um torneio. Mas o destino reservava ao jovem príncipe uma transição para a vida real muito mais abrupta do que qualquer um poderia imaginar. Em fevereiro de 1509, Henrique VII foi novamente abatido pela doença, desta vez pela tuberculose, um mal que não perdoava nem reis. Margarida mais uma vez correu para Richmond, determinada a ficar ao lado do filho até o fim. Mandou transportar não apenas seus pertences, mas até sua cama favorita, como se o conforto de objetos familiares pudesse adiar o inevitável. Porém, assim que chegou, ficou claro que a batalha estava perdida. Os que testemunharam aqueles últimos dias descreveram uma cena desoladora. Todos os que estavam ao seu redor mal conseguiram conter as lágrimas e o pranto. No dia 21 de abril, após receber sua última missa, Henrique VII expirou, deixando para trás uma mãe destroçada. Cabia agora a Margarida, designada como a principal executora do testamento do rei, organizar um funeral à altura de seu filho, e ela o fez, apesar da dor e da própria saúde frágil. O corpo de Henrique VII foi primeiro embalsamado e, em seguida, transferido da câmara privada para o grande salão de Richmond, onde permaneceu por 3 dias, acompanhado por missas e cantos fúnebres. Depois, seguiu para a capela, onde permaneceu por mais 3 dias, antes de ser levado em procissão solene até a Catedral de São Paulo. Lá, no dia 10 de maio, após uma emocionante cerimônia presidida pelo bispo Fisher, o rei foi finalmente sepultado em Westminster, no dia seguinte. Seus servidores, em gesto simbólico, lançaram seus bastões de ofício sobre o caixão antes de se retirarem para um grande banquete em sua memória. Mas Margarida não se permitiu afundar no luto. Mesmo debilitada, ela sabia que seu dever não havia terminado. No delicado período de transição, foi ela quem assumiu o papel de regente não oficial, garantindo que o neto fosse cercado pelos homens certos quando assumisse o trono. Reafirmou a lealdade daqueles que haviam servido bem a Henrique VII, como John Fisher, Charles Somerset, seu primo ilegítimo, e Richard Fox, bispo de Winchester, enquanto eliminava influências corruptoras como Richard Impson e Edmund Dudley, os odiados cobradores de impostos do falecido rei. Com Dudley, a questão era pessoal. Ele a havia traído em uma negociação de propriedades, e Margarida não esquecia nem perdoava traições. Ambos foram presos e pouco depois executados. Quando Henrique VIII desposou a princesa espanhola Catarina de Aragão, em 11 de junho de 1509, não se sabe ao certo se Margarida esteve presente. Sua saúde declinava rapidamente, e ela mesma parecia consciente de que o tempo lhe escapava. Ao completar 66 anos em maio, um cronista registrou seu temor de que, se vivesse mais, seu corpo se tornaria cada vez mais pesado, sua visão se turvaria, sua audição se enfraqueceria, suas pernas atrairiam, e cada parte de seu ser se enrugaria ainda mais, coisas que lhe trariam grande desconforto. Ainda assim, ela resistiu o suficiente para testemunhar a coroação conjunta de Henrique e Catarina, em 24 de junho, um espetáculo de esplendor em que o casal real percorreu as ruas de Londres com as mesmas vestes que Henrique VII e Isabel de York haviam usado em sua própria coroação, décadas antes.
Enquanto a multidão aclamava, Margarida observava da discrição de uma residência particular em Shepside, que comprará especialmente para a ocasião. Vestida de preto, com um gorro e um vestido de veludo, cetim e seda, escolheu não se expor em Westminster Abbey, assistindo à cerimônia de um camarote privado. E como fizera ao receber a notícia da vitória de Henrique em Bosworth, chorou, não de alegria, mas pela consciência de que após aquele momento triunfal, viriam desafios ainda maiores. Embora tenha feito uma aparição pública no banquete que se seguiu, recusou-se a participar das festividades. Em vez disso, retirou-se para a casa do abade em Westminster, onde se preparou para a morte. Uma intoxicação alimentar apressou seu fim. No dia 28 de junho, aniversário de 18 anos de Henrique VIII, ela já estava à beira da morte, tendo feito tudo ao seu alcance para assegurar que o neto estivesse pronto para reinar. No dia seguinte, 29 de junho, enquanto o bispo celebrava a missa a seu lado, ao elevar a hóstia sagrada, aquela senhora digna expirou, e assim, como havia honrado o Santíssimo Sacramento em vida, o último vislumbre que teve, creio eu, foi de Deus. Foi um desfecho adequado para uma mulher que dedicara a existência à fé e à família, agora jubilosa na corte celestial, onde desfrutaria da felicidade eterna. Sua jornada, no entanto, não começara com escolhas próprias. Herdeira de uma fortuna imensa ainda na infância, Margarida foi arrastada para os jogos de poder do reino por forças além de seu controle. Sua lealdade à causa lancastriana já estava selada antes mesmo que pudesse compreendê-la. Órfã de pai aos poucos meses de vida, tornou-se peça valiosa nas mãos de Henrique VI, que a ofereceu ao melhor lance, e com o atrativo de seu sangue real, ainda que maculado, não faltaram pretendentes. O primeiro foi William de Lapou, que a noivou com seu filho John quando ela mal completará 6 anos. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Uma acusação de que de Lapou ambicionava o trono através da pequena Margarida abalou a corte, e mais uma vez, seu futuro foi decidido por homens poderosos. Desta vez, o caminho a levaria direto para o coração da luta lancastriana nas Guerras das Rosas, quando foi determinada sua união com Edmund Tudor. Dessa breve e trágica união nasceria a razão de sua existência, Henrique. E desde o primeiro olhar para aquele recém-nascido, ela jurou que faria tudo para proteger o que lhe era devido por direito de sangue, seu legado. Com a morte de Edmund vítima da peste, Margarida casou-se novamente, desta vez com Henry Stafford, um homem que lhe ofereceu estabilidade e afeto enquanto seu filho, ainda um bebê, era arrancado de seus braços e entregue aos cuidados de outros. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Enquanto Margarida tentava se refazer na tranquilidade dos campos de Surrey, seu filho era confinado à custódia do tio Jasper Tudor, no distante castelo de Pembroke, no país de Gales. Cada carta que chegava, cada relatório sobre seu crescimento, era como um fio frágil que a mantinha ligada àquele menino que dia após dia, se transformava em um homem sem que ela pudesse testemunhar. E então, como um raio em céu claro, veio a queda de Henrique VI em 1461. Eduardo IV, o novo rei yorkista, ascendia ao trono com a força bruta de uma dinastia decidida a esmagar qualquer vestígio de resistência a Lancaster. O medo gelou suas veias. O que seria de Henrique, herdeiro de um nome agora amaldiçoado? Por um golpe de sorte, ou talvez de estratégia divina, Eduardo IV revelou-se mais pragmático do que cruel. Com Jasper Tudor exilado ao lado do deposto Henrique VI, a guarda de seu filho foi transferida para Lord William Herbert, um homem que, contra todas as expectativas, tratou o jovem Tudor não como um refém, mas como um protegido. Ainda assim, a distância era uma ferida aberta. Margarida então teceu sua próxima jogada. Se não podia recuperar o filho pela força, o faria pela astúcia. Durante toda a década de 1460, ela se dedicou a provar sua lealdade aos yorkistas, não por submissão, mas por cálculo frio. Cada gesto, cada palavra, era uma peça movida no tabuleiro para garantir que, quando a maré virasse, Henrique não fosse apagado da história. E a maré virou. Em 1470, por um breve e glorioso instante, Henrique VI foi restaurado ao trono. Finalmente, depois de anos de separação, Margarida pôde abraçar seu filho, agora um jovem de 14 anos, em sua propriedade em Woking. 2 semanas. Apenas 2 semanas de uma felicidade que ela soube, desde o primeiro momento, ser efêmera. Eduardo IV retornou com fúria, e Henrique, mais uma vez, foi lançado ao exílio, desta vez acompanhado pelo tio Jasper. Os anos que se seguiram foram uma tortura de silêncios e cartas clandestinas, onde cada palavra escrita à pressa e escondida entre mercadorias podia ser a última. Margarida sabia, se quisesse ver o filho vivo,
E mais do que isso, se quisesse vê-lo rei, teria que reconquistar a confiança de Eduardo IV. E ela o fez. Até que em 1482, depois de uma década de manobras políticas tão precisas quanto as de um mestre de xadrez, Eduardo cedeu. Henrique poderia voltar. Poderia, enfim, reclamar suas terras, seu nome, seu lugar no mundo. Mas o destino, implacável, ria de suas esperanças. Em 1483, Eduardo IV morreu, e Ricardo III, um homem cujo nome já cheirava a traição e sangue, usurpou o trono. Os príncipes da torre desapareceram. E Margarida, que já conhecia bem o gosto amargo da perda, soube que era hora de agir. Com a frieza de quem já havia enterrado maridos, sonhos e até mesmo partes de si mesma, ela arquitetou o impossível. Casou Henrique com Elizabeth de York, unindo as rosas vermelha e branca em um só símbolo. Mas seu primeiro plano para derrubar Ricardo falhou miseravelmente. Sua vida foi poupada apenas porque seu terceiro marido, Thomas Stanley, era um peão demasiado valioso para Ricardo sacrificar. Confiscaram suas terras. Vigiaram seus passos. Mas Margarida, mesmo sob prisão domiciliar, nunca deixou de sussurrar ordens, de enviar mensagens cifradas, de manter viva a chama da rebelião. Até que em agosto de 1485, o impossível aconteceu. Henrique derrotou Ricardo III em Bossort. O filho que ela havia protegido, planejado e amado além da própria vida estava, enfim, no trono. E Margarida, a mulher que fora tão vezes subestimada, tornou-se a força invisível por trás do trono, não como uma sombra, mas como a arquiteta de um império. Como a mulher mais poderosa da Inglaterra, ela não se contentou em ser apenas a mãe do rei. Reivindicou seu status de femme sole, livre das amarras de qualquer homem, e começou a moldar o reino à sua imagem. Comprou terras como outros compravam joias, tecendo uma rede de influência que nenhum nobre ousaria desafiar. Estabeleceu sua própria corte em Northampton, onde seu julgamento era tão respeitado quanto o de qualquer magistrado. Financiou tradutores, salvaguardou o conhecimento em Cambridge, e ergueu monumentos à fé que eram, ao mesmo tempo, monumentos ao seu próprio legado. Porque Margarida Beaufort não acreditava em meia-medidas. Se iria servir a Deus, seria com a mesma intensidade com que servirá a sua família. Mas até ela, a indomável, teve seus limites testados. A morte de seu neto, o príncipe Arthur, foi um golpe que a deixou de joelhos. E quando Henrique VII, seu filho, seu rei, seu tudo, faleceu em 1509, algo dentro dela se quebrou para sempre. Ainda assim, ela se levantou. Porque havia uma última missão: garantir que a dinastia Tudor não morresse com ela. Só quando viu Henrique VIII coroado, só quando soube que o sangue de seu filho correria nas veias dos reis que viriam, é que permitiu a si mesma descansar. 2 meses depois, em junho de 1509, Margarida Beaufort fechou os olhos pela última vez no santuário de Westminster Abbey. Dizem que seus últimos suspiros foram de alívio não pela morte, mas pela certeza de que finalmente reencontraria Henrique. Porque no fim ela nunca havia vivido para si. E sem ele não havia razão para continuar.